Olá, pessoal. Concluindo hoje, o estudo a respeito do artigo sobre Jesus Cristo, peçamos as luzes do Espírito Santo uma vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, o vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Hoje nós passaremos pelos números 631 a 682. Então, são tópicos que são essenciais, sim, para a nossa fé, mas eu não creio que sejam, de fato, complexos de entendermos, né? Nós vamos considerar a segunda parte do mistério pascal, por assim dizer. Primeiro, Jesus morre, Jesus sofre a paixão e a morte de cruz. E depois de morrer na cruz, tem então os desdobramentos de tudo isso, culminando na sua ascensão gloriosa. E é sobre esses tópicos que nós vamos considerar hoje. Para aqueles que já fizeram a leitura desse trecho, uma retrospectiva, uma revisão para a assimilação ser completa. Artigo 5º. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Isso é o que nós professamos, né? Sexta-feira da paixão ele morre, então sexta, sábado, no terceiro dia ele ressuscita. E hoje nós vamos entender o que é que nós queremos dizer com essa expressão desceu aos infernos. Primeiro ponto é que, de fato, Jesus, como tendo experimentado verdadeiramente a morte, ele desce à profundeza da terra, né? Ele experimenta a separação que existe entre corpo e alma, né? Morte é isso, o corpo que fica desprovido do ânimo, da vida, né? Da alma. Parágrafo 1º. Cristo desceu aos infernos. Nós sabemos que ele ressuscita dentre os mortos, então isso pressupõe que ele tenha estado na mansão, na morada dos mortos. E nesse sentido, Jesus ele conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma e esteve com eles na morada dos mortos, né? Então o corpo foi sepultado, enquanto que a alma desceu à mansão dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados, né? Vamos entender que até a obra de salvação em Jesus Cristo, todos que haviam falecido estavam no mesmo lugar, né? Os justos e os injustos. Parágrafo 633. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Então, todos, né? Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, que não significa que a sorte deles, o destino deles, seja idêntico, né? E isso é interessante, nós temos clareza, né? São precisamente as almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Isso aqui aparece lá no ofício das leituras, né? Na segunda leitura do ofício das leituras do Sábado Santo, né? Que Jesus desce à mansão dos mortos,
chama Adão, né? Então, Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que haviam o precedido, né? O que isso significa? De modo bastante claro, Jesus, ele só vai à mansão dos mortos, só não, né? Principalmente por dois motivos. Primeiro, para deixar evidente que ele experimentou em tudo o drama da morte, da separação do corpo e da alma. Então, aonde é que estava a alma de Jesus Cristo no sábado santo, por exemplo, né? Se o corpo dele permaneceu no sepulcro. A gente sabe que ele havia ido à mansão dos mortos. E então ele proclama a vitória definitiva sobre a morte para todos os justos do Antigo Testamento. Então, todos aqueles que precederam Jesus. Imagina, antes de Cristo, todos os justos, né? Seja Adão e Eva, que podem ter se arrependido, seja Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo de Israel, bem como todos os outros justos que sequer ouviram falar de um único Deus, né? Aqueles para os quais Deus tem um plano de salvação proporcional à verdade que eles conheciam, ok? Então, essa salvação foi manifestada àqueles que estavam na mansão dos mortos, enquanto que os injustos, aqueles que me escolheram em vida, né, cumprir a iniquidade ou ignorar a verdade, né, os injustos, esses vão permanecer, né, na mansão dos mortos, para que depois do juízo final que vai existir lá na parousia, no fim dos tempos, eles definitivamente sejam lançados, né, no inferno. A gente usa essas expressões, claro, que elas são insuficientes, porque a gente sabe que não é Deus que, por um juízo de maldade, condena alguém. Ele simplesmente respeita a escolha. Aos iníquos, ele concede o fruto de suas escolhas, né? Que é a ausência completa da graça. Então, eles vão para o inferno. Parágrafo 634. A descida aos infernos é o cumprimento de toda a obra de salvação, né? A fase última da missão messiânica de Jesus, né? Uma fase condensada no tempo, mas só que imensamente vasta em significação e da extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e lugares, né? Isso, a salvação de Cristo, ela se comunica à totalidade da humanidade. Isso aqui é plenificado na descida aos infernos, né? Jesus, como príncipe da vida, ele destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, ele destruiu o poder do diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Hebreus 2:5. A terra ela tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam destes séculos. Desde séculos, né? Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida, Adão acorrentado e Eva com ele cativa, né? Para eles, ele pronuncia, né? Eu sou teu Deus. Por causa de ti eu me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Ou seja, Jesus ele desceu à mansão dos mortos, que é o que nós primeiro reconhecemos, então ele morreu verdadeiramente e ele venceu a morte e o diabo. E Cristo morto que desceu à morada dos mortos, ele abriu as portas do céu aos justos que haviam precedido. Então, para ter certeza que não resta nenhuma outra, não restam dúvidas, o que nós queremos quando afirmamos a ressurreição, ou melhor, antes da ressurreição, a descida aos infernos, não é afirmar que Jesus tenha passado exatamente no inferno que existirá no fim dos tempos, né? Como se Jesus, porque o inferno é o lugar dos pecadores. Então Jesus ele não tinha pecado. Ele desce até aqueles justos que mereceriam ser salvos,
mas que precisavam da graça de Cristo, ok? Por mais que se especule uma infinidade de possibilidades, a fé da igreja ela é bastante simples e direta. Nós cremos que a nossa vida é uma única sobre a terra e depois da nossa morte, o nosso destino ele está consumado, a despeito do que alguns continuam afirmando sobre a reencarnação ou coisa do tipo, né? A nossa fé ela é bem diferente de qualquer coisa nesse sentido e por isso nós podemos prosseguir. Parágrafo 2º. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Então, como anúncio dessa boa nova, né, da promessa feita aos antepassados, Deus realizou plenamente através da ressurreição de Jesus Cristo, e isso é o que está atestado nos Atos dos Apóstolos, na pregação dos primeiros apóstolos. Toda a verdade de fé a respeito da pessoa de Jesus Cristo alcança o ápice na ressurreição. A ressurreição é definitivamente a inflexão da história da humanidade. A partir do momento em que alguém sabe o caminho para fora da morte, né, sendo esse alguém, além de Deus, plenamente homem, o destino da humanidade ele é recalculado, né? Primeiro, a ressurreição de Cristo é um evento histórico e transcendente. Então, tem um eixo histórico, um eixo horizontal e tem um eixo vertical. Esse eixo vertical, que é transcendente, diz respeito ao céu que se abre. Mas a dimensão histórica independente da fé em Cristo Jesus, nós temos inúmeros motivos para reconhecer a verdade da ressurreição. O primeiro dos testemunhos não é propriamente da ressurreição, né? Seria o túmulo vazio. Mas, além do túmulo vazio, que prepara o coração dos apóstolos, nós teremos a aparição de Jesus. Primeiro, aquelas mulheres que visitam o túmulo, depois aos 12, e por fim, a uma multidão, né? Ao longo de 40 dias, ele aparece para várias pessoas. Essa experiência, que é histórica, se torna o testemunho vivo pelo qual a igreja ela cumpre a sua missão. A missão da igreja não é propagar uma ideia. A missão da igreja é, antes de mais nada, testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não estive presente na Palestina de 2000 anos atrás, mas há 2000 anos atrás a verdade da ressurreição vem sendo transmitida, né, de pessoa a pessoa por todos os cantos, né, até os confins da terra ecoa essa verdade, né? E além do testemunho, nós temos, claro, a dimensão própria e objetiva da fé, né? Da experiência pessoal com Jesus Cristo ressuscitado que todo batizado deve experimentar. Parágrafo 639. A ressurreição de Cristo é um acontecimento real, historicamente constatado, né? E, além de todos os relatos do próprio Novo Testamento, nós temos, inclusive, fontes profanas, né, seculares. Mas por volta do ano 56, São Paulo escrevia à comunidade de Corinto: aquilo que eu recebi, eu vos transmiti. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Depois ele apareceu a Pedro, depois aos 12, e concomitante ao evento da ressurreição, nós temos o evento da tradição, né? A transmissão desse testemunho. Eu não sei se vocês estão percebendo a profundidade do que eu estou dizendo. Se a igreja desaparecesse da face da terra, restariam livros, restariam elementos arqueológicos, mas nada que qualquer fonte documental não se compara ao testemunho vivo que é transmitido ao longo desses 2000 anos de história. Dito de outro modo, o principal argumento a favor da ressurreição de Jesus Cristo
é a fé da igreja, e não o contrário, né? O fato de que por 2000 anos uma comunidade de crentes continue perpetuando a verdade da ressurreição através da fé professada é o testemunho mais eloquente de todos. Vamos adiante. Primeiro elemento, túmulo vazio. Deus ele pode ser encontrado em várias realidades, mas definitivamente nós não podemos encontrar Jesus no túmulo, né? Esse é o primeiro elemento dentro dos acontecimentos pascais, né? Mas como o catecismo diz, ele não constitui em si uma prova, né? A ausência do corpo de Jesus ele poderia ser explicado de outra forma, como os próprios chefes dos sacerdotes vão dizer, né? Eles vão pagar para os soldados propagarem a mentira de que o corpo de Jesus foi roubado. E até hoje existem multidões que acreditam nessa história, né? Mas o sepulcro vazio é um sinal essencial porque é o primeiro passo para despertar a fé na ressurreição. Nessa parte grifada em azul, aí embaixo, né? Isso supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana. Isso o discípulo João, né, o evangelista. E Pedro. E João, ele chega primeiro ao túmulo, mas ele deixa Pedro entrar primeiro, né, reconhecimento da sua autoridade. Então, é interessante que, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana, que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Um dos elementos que comprova isso é o fato do santo sudário estar preparado, né, como se o corpo tivesse saído de dentro dele, não como quem desenrolou aquele tecido, assim como as faixas de linho colocadas à parte, né? Agora, o segundo elemento, parágrafo 641, as aparições do ressuscitado. Maria de Madalena, né? Ou melhor, Maria Madalena, né? E as santas mulheres que vinham para terminar o processo judaico de embalsamento, né? De um cadáver, elas vão ter a primeira experiência, né? Olha só, no sábado não poderia ser feito o trabalho de embalsamento. Na sexta-feira já era tarde, então eles começaram, né, fizeram uma parte. No entanto, o corpo de Jesus precisou ser sepultado. Os guardas, os oficiais do exército romano, vão selar aquele túmulo para que ele não fosse violado. Isso para contestar qualquer possibilidade de, de que surgisse um movimento, né, de seguidores desse tal Nazareno. Mas mesmo assim, aquelas mulheres vão na esperança de alguma maneira, conseguirem a permissão dos soldados para entrarem ali no domingo, no primeiro dia da semana, e então prepararem aquele corpo, né? É claro que isso aqui é completamente transformado, né? Elas tinham uma expectativa e chegam lá e vão testemunhar que Jesus não está ali, né? E Jesus ele aparece, né, para Maria Madalena, então depois ela vai dar o testemunho para os discípulos, eles vão questionar aquilo, mas com uma certa incredulidade se direcionam até o túmulo, e então Pedro faz também essa experiência, juntamente com João, e retoma o caminho para partilhar essa notícia. Então, Lucas, capítulo 24, mesmo dos discípulos de Emaús, né, esse capítulo 24, nós temos essa exclamação contundente, né, de Pedro. É verdade, o Senhor ele ressuscitou e apareceu a Simão. Parágrafo 642. Tudo o que aconteceu nos dias pascais convoca todos os apóstolos, né, para uma construção da nova era. Agora,
como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. Bom, pronto, né? É o tópico que eu insistia. A missão da igreja, desde a sua fundação, é testemunhar a ressurreição de Cristo. Então, diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustados. Ou seja, qualquer narrativa que pretenda insinuar que aquela comunidade foi tomada por um êxtase, né? Uma espécie de sentimento, aquelas alucinações coletivas, né? Que a gente isso costuma ter um outro termo que eu não me recordo agora, né? Mas, enfim, vocês compreendem, né? É como se existisse essa tendência, né? A falar, não, aquela comunidade não é que Jesus tenha ressuscitado de verdade, mas a memória da vida de Jesus, dos seus valores, né? Do seu anúncio, ela foi renovada no coração dos discípulos. Então, essa seria a ressurreição, né? A renovação da esperança no coração daqueles homens. Definitivamente, isso não tem consistência, né? Porque o testemunho é bastante contundente sobre o estado de ânimo daqueles homens. Eles basta considerarem os dois discípulos que caminhavam para Emaús, completamente frustrados, como quem tinha acreditado ter ganhado na loteria, mas quando conferiu melhor o bilhete, percebe que foi um engano, né? Então, não é uma histeria coletiva, né? Não é absolutamente nada disso que justificaria o testemunho da ressurreição, porque pelo contrário, né? Testemunhar a ressurreição de Cristo custou a vida de praticamente todos os apóstolos. Digo praticamente porque restou um que não morreu martirizado, né? Que é João Evangelista. Parágrafo 644. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, eles ainda pensavam estar vendo um espírito, né? Isso para dizer, eles não acreditaram com facilidade, ou seja, não é de homens temerários que nós estamos falando, né? Então, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência, né? E é pelo contrário, é a experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. E aqui eu gostaria de fazer uma outra observação. A igreja, ela nunca é temerária nos seus juízos, jamais ela é incerta, né, em qualquer declaração. Por isso que me parece, às vezes, a igreja, ela parece até mesmo cética, né, com algumas supostas aparições de Maria, né, com supostas experiências místicas, porque ela precisa ter credibilidade, ela precisa ser credível, né, como o Papa Leão XIV nos recordava. A igreja, ela é prudente, antes de mais nada, prudente. Por isso que não nos deveria atrair tanto aqueles testemunhos do tipo, né? Alguém registra um vídeo e vê a silhueta de uma imagem de Maria no céu. Ainda que possa ser verdade, ainda que exista alguma beleza, não são esses eventos extraordinários que despertam a fé. O que desperta a fé é o testemunho da igreja, né? O que nos provoca a fé são os milagres já constados no Evangelho. Se Deus quiser permitir um milagre eucarístico, Ele pode. Se Ele quiser que um corpo de um santo permaneça incorrupto, ou que qualquer outro evento extraordinário aconteça, Ele pode. Mas não são esses eventos que nutrem a fé da igreja, ainda que possam existir por determinadas circunstâncias. Vamos adiante. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Vou repetir: o estado da humanidade ressuscitada de Cristo.
Vamos nos recordar que Deus, na sua segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho, que sempre existiu, né, com uma alma divina e uma vontade divina, ele se encarna. Então, nós temos plena divindade e plena humanidade em Jesus, ok? E, de repente, um exemplar da raça humana ressuscita. É Jesus Cristo. Jesus ressuscitado, ele não é ressuscitado num corpo fantasmagórico. Ele não aparece num corpo como se fosse um holograma, né? Ah, não, mas ele conseguia atravessar a parede. De fato, ele não tinha as limitações tempo-espaciais que nós temos, mas eles puderam apalpar o corpo de Jesus, comeram com ele, né? Constataram que aquele corpo era verdadeiro, até pela presença dos 5 estigmas, né? As chagas nas mãos, nos pés e no lado. E a esse respeito, nós temos o testemunho dos santos. Santa Rita de Cássia recebe das suas feridas, nos seus ferimentos, da coroa, né, na sua testa. São Padre Pio, ele também recebe os estigmas, o primeiro sacerdote a portar no corpo os sinais da paixão de Cristo, assim como São Francisco de Assis, no Monte Alverne, recebe as chagas de Cristo, né? São milagres. E Deus permitiu para renovar a fé, né, da igreja em determinados momentos. Mas vamos adiante. Observem essa expressão. Este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso, ou seja, não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Repito, o corpo é verdadeiro, mas é um corpo ressuscitado. Ah, cara, mas como que pode existir uma dimensão corpórea, material, sem o condicionamento espaço-temporal? Leiam a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15. Capítulo 15 de São Paulo aos Coríntios, né? Nessa primeira carta. A leitura desse texto nos desperta para uma compreensão do que seja o corpo glorioso de Jesus, ok? Parágrafo 646. A ressurreição de Cristo não constituiu uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim, né, filho daquela viúva de Naim, Lázaro, né, irmão de Maria e Marta. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres, elas voltavam simplesmente à vida terrestre ordinária, pelo poder de Jesus. Ou seja, em determinado momento, essas pessoas voltaram a morrer. A filha de Jairo, o filho daquela viúva de Naim e Lázaro, eles ressuscitaram? Sim, mas anos depois, eles morreram, né? A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado da sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de homem celeste. Isso aqui lá em Coríntios, né? Vamos lá. O que eu preciso ter claro a respeito disso? Quando a gente fala de Lázaro, da filha de Jairo, né, do filho da viúva de Naim, entre outros, né, assim como São Paulo, que vai devolver a vida para um menino, né, que cai lá nos Atos dos Apóstolos, o Eutico. Essas pessoas, nós deveríamos usar outro termo, não ressurreição. Deus permitiu que eles revivessem. Mas ressuscitar
é passar da vida terrestre para a vida gloriosa. A ressurreição, ela provoca um impacto radical no nosso modo de existência, ok? A gente fala que Lázaro ressuscitou, mas entre aspas, porque ele voltou à vida, ele não passou para uma outra modalidade de vida. Então, o que aconteceu com Lázaro é diferente do que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, ele passa a viver novamente, mas agora com a vida plena. Não é o caso de Lázaro. Lázaro, ele reviveu, mas depois, esses dias, inclusive, eu via a lápide de Lázaro com duas datas, né? O ano que ele nasceu, a data que ele reviveu, né? Aí fica sendo esse segundo nascimento, depois outra data de sepultamento, né? Porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Ah, Cairo, mas por que é que a filha de Jairo, Jesus falou, não, ela não morreu. Jesus ele estava chegando na casa de Jairo e ele vê aquela algazarra, né? Gente que era contratada para chorar, né? Isso é absurdo para a gente, né? Aí ele, meio que para apaziguar o ânimo daquelas pessoas, ele fala que ela não tinha morrido, porque naquele nível ainda estava no tempo do segredo messiânico. Não era para afirmar que ele era o Messias. Então, os únicos que vão testemunhar aquele milagre é Pedro, Tiago e João, né? Junto com os pais daquela menina, né? E aí ele toma ela pela mão, Talita, como, né? Enfim, vamos adiante. A ressurreição como um acontecimento transcendente. Então, a gente viu a dimensão horizontal, que é histórica, agora a dimensão transcendente. Ninguém testemunhou, ninguém foi testemunha ocular da ressurreição, né? Não tinha ninguém ali para contemplar o que é que aconteceu visualmente, né? Então, essa passagem da vida divina, da vida humana para a vida divina em Jesus Cristo, ela nos escapa, né? Nós não podemos experimentar nos sentidos. Mas o primeiro elemento que nós precisamos destacar dentro dessa dimensão transcendente é que se trata de uma obra da Santíssima Trindade. Todo o evento da ressurreição, ele envolve as três pessoas da Santíssima Trindade, por quê? É pelo poder do Pai que Jesus ressuscitou, mas é também uma obra do Espírito Santo que vivifica, né, a humanidade morta de Jesus. Então, aquele corpo que estava morto, ele é inserido no estado glorioso por obra do Espírito. Então, é uma obra, né, pelo poder do Pai, né, no Filho também, pelo Filho no Espírito, né? É sempre essa, a gente, né, na doutrina tomista, né, principalmente, mas em toda a teologia a gente chama essas realidades que tem a interpenetração da ação das três pessoas de pericorese, né? É a relação das três pessoas no mesmo evento, né? E o Filho também ele opera a própria ressurreição, assim como ele disse, né? Eu tenho o poder de dá-la e o poder de retomá-la, né? A minha vida. Ele fala isso no Evangelho de João. E São Paulo aos Tessalonicenses, naquele primeiro texto do Novo Testamento, né? Nós cremos que Jesus morreu e em seguida ressuscitou, na voz ativa. E os padres da igreja também, eles contemplam, a patrística é sempre fantástica, né? Contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina, ou seja, em Jesus nós temos duas pessoas, não misericórdia, né? Nós não temos duas pessoas, perdão, né? Nós temos uma única pessoa com duas naturezas, ok? Mas nessa natureza divina de Cristo, que fica unida à sua alma, né? Enquanto que o corpo é separado, nós temos o restabelecimento dessa unidade, né?
Então, pela unidade da natureza divina que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, ou seja, do corpo e da alma, elas se unem novamente. Então, se a morte produziu a separação do composto humano, a ressurreição se deu pela união dessas partes separadas. Eu disse que é uma pessoa só porque é Jesus Cristo, mas são duas naturezas e isso a gente chama de união hipostática, né? União das duas hipóstases, né? Das duas naturezas, a divina e a humana. Vamos lá, o sentido e o alcance salvífico da ressurreição. O que é que a ressurreição de Jesus Cristo há 2000 anos tem a ver comigo e contigo, né? Que estamos mais de 20 séculos depois, né? A ressurreição, ela constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que Cristo realizou e ensinou ao longo da sua vida, e é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, né? Um dos primeiros elementos que a ressurreição atesta é a divindade de Jesus, né? Muitos, inclusive, né, apologistas, quando vão falar, olha, ainda que fosse verdade o testemunho de Mohammed, né, fundador do islamismo, ou ainda que fosse verdade, enquanto religião, os ensinamentos de Siddhartha Gautama, né, outros líderes, quem mais? O que verdadeiramente me interessaria é que eles tivessem ressuscitado, né? Mas, enquanto apenas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu continuo acreditando que Ele é o verdadeiro caminho, né, da salvação. Vocês já devem ter escutado isso alguma vez, né? A promessa feita aos antepassados, Deus realizou em Jesus Cristo, né, quando ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo, ela está estreitamente ligada ao mistério, inclusive da própria encarnação do Filho de Deus. É claro que os judeus negam a ressurreição porque sempre vão negar a divindade de Jesus, né? Os judeus, aqueles que não dão o braço a torcer, né? Porque a gente sabe que todo judeu que reconheceu Jesus como Deus, esse se tornou cristão, né? Parágrafo 654. Então, há um duplo aspecto no mistério pascal. Primeiro, pela morte, Jesus nos libertou do pecado. E segundo, pela ressurreição, ele abriu as portas para uma vida nova. Então, se Jesus só tivesse morrido na cruz, ele teria pago o preço pelos nossos pecados. Então, ele teria nos libertado. Mas a ressurreição é que inaugura a vida nova, né? É assim, unindo a justificação e a restituição da graça. Ou seja, de Cristo nós somos irmãos não por natureza, mas por um dom da graça. E somos filhos de Deus por uma filiação adotiva, né, que nos proporciona uma participação real na vida do Filho único. Então, nós somos filhos de Deus no Filho. Finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é o princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Eu acredito que com mais 20 minutinhos nós vamos concluir esse estudo de hoje. Nós temos esse resumo da dimensão histórica e transcendente, os elementos que argumentam, né, a favor da ressurreição, o sepulcro vazio e o testemunho dos primeiros discípulos, e o fato de a ressurreição de Jesus significar aquilo que está no hino a Colossenses, de Colossenses, né? Capítulo 1, Cristo é o primogênito, então é o primeiro dentre os mortos, a viver essa vivificação no corpo. Qual que é o principal inimigo do corpo? É a morte, né? A dimensão corpórea é a dimensão que nos atesta a vida ou a morte, né? Como que você sabe se alguém está vivo? Pelo corpo. Você pode aferir a pulsação, a respiração, né? Um corpo, se ele está vivo, se ele está animado, ou seja, se tem alma, ele manifesta isso fisicamente. Vamos ao artigo 6º.
Jesus, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso aqui, olha lá. E o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Inclusive, a celebração da Ascensão, que acontece 10 dias antes de Pentecostes, né? Ou seja, 40 dias depois da ressurreição, ela, ela é marcada principalmente pelo inicinho do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Em que se afirma que ele permaneceu 40 dias, né? Ali. Durante 40 dias ele vai comer e beber. Então, a última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da sua humanidade na glória divina. Isso aqui é muito bonito. Inclusive naquele texto do Papa Francisco, né, Dilexit-nos, sobre o coração de Jesus, né, sobre o Sagrado Coração de Jesus, nós podemos perceber que Deus nos ama com o coração humano, né? Isso é muito bonito. É uma encíclica de 24 de outubro de 2024, né? Dilexit-nos, né? Enfim, pronúncia difícil quando tem esse X e um T mudo. Vamos lá. Só de modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo como a um abortivo, em uma última aparição que constitui o apóstolo, que o constitui apóstolo. Ou seja, Paulo não tem só uma visão espiritual, ok? Jesus, ele apareceu para São Paulo. Essa expressão como um abortivo significa nada mais do que fora de hora, entende? Jesus aparece para São Paulo em um outro momento, mas ele aparece mesmo, né? Quando que a gente sabe disso? Atos 9, São Paulo caminhando para Damasco, ele cai por terra, e ele ouve e vê Jesus. É claro que os companheiros não tiveram a mesma experiência, mas Paulo tem completa clareza, né, quando Jesus aparece para ele. Vamos adiante. Sim, parágrafo 660. O caráter velado da glória do ressuscitado durante esses 40 dias, né, indica uma diferença entre a glória de Cristo ressuscitado e a manifestação gloriosa de Cristo quando ele é exaltado. Ou seja, a gente tem primeiro Jesus enquanto ele viveu com os apóstolos. Estado de humanidade mais normal possível. Só que quando ele ressuscita, ele aparece um corpo glorioso. Então tem um upgrade, né? E quando Jesus é exaltado, ou seja, quando ele ascendeu em glória para permanecer junto do Pai, aí sim ele vai refletir toda a sua glória. Nós só vamos ter dimensão dessa realidade se, com a graça de Deus, adentrarmos o céu, né? É essa a visão beatífica. Parágrafo 661. Essa última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, essa glorificação está intimamente unida à encarnação, né? Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai. Então, nós estamos falando da origem e do destino. Origem e destinos em Jesus são divinos, né? Ele vem do Pai e ele volta. Então, entregue as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir esta porta ao homem, né? Então, contra todo pelagianismo, contra todo semi-pelagianismo ou contra a superstição de alguns espíritas, as obras humanas não nos garantem a salvação. Se Jesus verdadeiramente não houvesse se feito homem e verdadeiramente houvesse ressuscitado, não existiria salvação. Pela própria força do ser humano, ele está fadado ao fracasso. Parágrafo 662.
a elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu, né? Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim. João 12:32. Isso é tão bonito, né? Um poder como que cósmico. Quando eu for elevado da terra, tanto no evento da cruz, quanto da glorificação na sua ascensão. Ah, cara, mas num ele parece completamente ferido, ensanguentado, como um fracassado, e na outra que se manifesta a sua glória. As duas são a mesmíssima realidade. A vitória de Cristo definitiva, tanto na cruz quanto na sua exaltação, são a mesmíssima obra de salvação da humanidade, né? No céu, Cristo exerce em caráter permanente o seu sacerdócio, né? Ele é o sumo pontífice que liga os céus e a terra. Ele é aquela escada prevista e prefigurada no sonho de Jacó. Ah, mas os católicos eles negam que exista um único mediador entre Deus e a humanidade. Jamais. Pelo contrário, nós atestamos a única mediação em Cristo e por isso nós cremos na igreja, que é o seu corpo místico. Nós cremos nos sacramentos, que são os sinais visíveis da graça invisível de Cristo. Nós cremos no sacerdócio dos padres e dos bispos, porque eles estão no mesmo sacerdócio de Cristo. Ah, mas e os santos? E a Virgem Maria? Exatamente comprovam que a única ligação entre o céu e a terra, entre a humanidade e Deus, é por meio de Cristo. Eles são santos no Filho, né? Infelizmente, essa mentira continua se propagando, né? 2000 anos depois, mas paciência. Parágrafo 663. Por direita do Pai, nós entendemos a glória e a honra da divindade, ou seja, concílios de Nicéia, 325, Constantinopla, 381, né, Calcedônia, em 431, todos os primeiros concílios que falam sobre a pessoa de Jesus Cristo vão afirmar que ele é verdadeiro Deus. Então, se ele está sentado à direita do Pai, ele tem a mesma glória, assim como o Espírito Santo, adorado e glorificado com o Pai e o Filho, são exatamente o mesmo Deus. Então, em Deus existe uma substância, que é a divindade, né? Uma única substância em três pessoas, ok? Uma substância em três pessoas, essa é a Trindade. O que torna um pouquinho desafiador é que, além de ser uma única pessoa, ou melhor, uma única substância em três pessoas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem a natureza divina e a natureza humana. Então, quer dizer que o céu não é um estado de espírito, né? Uma coisa assim, virtual? Não. No céu, nós sabemos que estão presentes em corpo, alma, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, e Maria Santíssima, que foi assunta ao céu em corpo e alma. Então, não, o céu não é um estado de espírito. Ainda que sim, todos os outros santos estejam hoje lá no céu, contemplando Deus face a face na visão beatífica, mas os corpos, a ressurreição dos corpos, ela se dará no último dia. Ah, cara, mas então no céu vai ser tipo na terra, né? Não, não vai. Parágrafo 664. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias. E assim nós concluímos todos os anos o ano litúrgico, né? Com a comemoração de Cristo, Rei do Universo. Então nós temos aí esse resumo, mas podemos seguir por o artigo 7º, de onde virá julgar os vivos e os mortos, né? A gente lembra aqui de Mateus 25, né? No julgamento das nações, vinde benditos de meu Pai. Ou seja, primeiro ele voltará na glória. A gente sempre pronuncia isso no fim do momento da consagração na Santa Missa, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperamos a vossa vinda. Então, Cristo, primeiro, ele já reina por meio da igreja, né? A ascensão de Cristo ao céu significa a sua participação em sua humanidade
no poder e na autoridade do próprio Deus. Deus, o Filho de Deus não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Ele não fez um roubo, né, para si, mas ele se humilhou, ele se esvaziou. É o mistério da kenosis. Por meio da kenosis, do rebaixamento divino, ele nos eleva, ele nos diviniza, que é o elemento da teosis, né? E Jesus entra no céu com a nossa humanidade. Cristo é Senhor do cosmos e da história. E como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, ele permanece na terra por meio da sua igreja. Vamos lá, São Paulo caiu no chão, ouviu de Jesus Cristo o quê? Paulo, Paulo, né? Ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele ficou assim, mas quem és tu, Senhor? Saulo, ele estava perseguindo efetivamente Jesus Cristo? Não, ele perseguiu os seguidores dele. Mas para Jesus não tem diferença. Mexeu com o seguidor dele, mexeu com ele, entendeu? Isso aqui é muito sério. A tal ponto que no texto ao 1 Coríntios, no texto aos Colossenses, Paulo vai afirmar que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros e Cristo é a cabeça. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Já estamos na última hora, ou seja, por que é que Jesus afirma no Evangelho que antes que aquela geração morresse, eles contemplariam a glória de Deus? Porque depois que Jesus viveu a sua Páscoa, desde aquele instante até o último suspiro do último justo, nós estamos na última hora. E, inclusive, nós sabemos que a qualquer momento o reino de Deus pode se consumar, né, por meio da vinda de Jesus glorioso. A espera de que tudo lhe seja submetido. O reino ainda não está consumado, né? Inclusive, esse reino aqui na Terra ele é atacado pelos poderes maus. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também o tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal. Então, nós estamos num tempo de expectativa e vigília, ou seja, a gente está no final dessa última hora? Provavelmente não, né? Porque Jesus, ele virá, mas é como se Deus estivesse usando de misericórdia para que os homens pudessem se arrepender dos seus pecados e se converter, né? O advento glorioso de Cristo, inclusive, a partir da ascensão, né, o advento de Cristo na glória é sempre iminente. Esse acontecimento que a gente chama de escatom, ou escatológico, ele pode acontecer a qualquer momento e a fé da igreja, inclusive, é de que haverá uma conversão bastante, assim, marcante dos judeus ao cristianismo. Isso pode parecer presunçoso ou soberbo da nossa parte, mas é simplesmente coerência da nossa fé. Existe na igreja a convicção de que os judeus vão reconhecer que o Messias esperado é Jesus Cristo. A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo, até que Deus seja tudo em todos, né? Essa é a fé da igreja. E isso se marca, inclusive, com essa aprovação derradeira, né? Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, mysterium iniquitatis, né? Sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isso aparece, por exemplo, na primeira carta de João.
A impostura religiosa suprema é a do anticristo, a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Esse parágrafo é muito sério. Muito sério. O que é o anticristo? O anticristo é a personificação de todo espírito humano, de toda conduta humana que nega que Cristo veio na carne. Ou seja, que o Filho de Deus seja Jesus Cristo. Isso aqui pode se dar de várias maneiras, né? Inclusive, nem sempre é pelo discurso, mas na prática. Existe uma multidão que, na prática, nega que Jesus veio na carne. Pela conduta, pela negação da fé. Parágrafo 676. Essa impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico, né? Inclusive, existiu uma heresia chamada milenarismo, né? Que depois de 1000 anos, o reino de Cristo se instauraria. Mas essa impostura anticrística aparece em todas as ideologias que pretendem criar o céu na terra. Exemplo, a presunção da supremacia da raça ariana, no caso dos nazistas, ou a utopia, ou pior, a distopia que seduz, né, os comunistas e toda a teoria marxista, principalmente a do novo marxismo, né? Esboçada na escola de Frankfurt ou como através de intelectuais como Antônio Gramsci, né? Essa presunção de, por meio de uma luta de classes, criar uma subversão de valores e instaurar, por meio da revolução, uma igualdade suprema e absoluta, que foi o desejo expresso por Marx no Manifesto Comunista, por exemplo, ou expressa nos ideais da Revolução Francesa, são simples e puramente devaneios, né? São, são atitudes absurdas, né? Parágrafo 677. O reino não se realizará por um triunfo histórico, inclusive da igreja, né? Segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará a sua esposa descer do céu. Isso aqui é dramático, né? Porque existem muitos cristãos hoje que almejam exatamente o que Judas Iscariotes, como um zelote, né, esperaria. Que o reino de Deus ele viesse ostensivamente. E não, o reino de Deus não vem ostensivamente. Mas ainda existem homens e mulheres que pretendem que a glória de Cristo se manifeste aqui nessa terra com com um triunfo glorioso, né, do catolicismo. Enfim. Jesus, ele anunciava na sua pregação esse juízo do último dia, que então vai ser revelada a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino de Jesus no último dia. Mateus 25:40, que eu tinha comentado, né? Cada vez que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, a pessoa que vai para o céu, ela não vai para o céu porque ela mereça, mas porque é uma graça de Deus. No entanto, existe uma contrapartida que é humana. Então, a pessoa que vai para o céu, não é que ela merecia o céu, mas ela fez por onde, né? Ela escolheu. A pessoa que vai para o inferno, ela não vai simplesmente por ter feito o mal,
mas por não ter se arrependido, por não ter buscado a Deus, né? Cristo, ele é Senhor da vida eterna, e por isso ele tem pleno direito de julgar. E esse direito ele adquiriu por meio da sua morte de cruz. Então, resumindo, Cristo, Senhor, já reina por meio da igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo, né? E esse triunfo, ele só se dará depois de uma última investida das potências do mal, né? Ou seja, as colunas do universo elas vão se abalar, né? No fim dos tempos, quando realmente for o fim, as coisas vão estar muito piores do que estão hoje, né? Cristo ele virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal. E Cristo revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo as suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado a sua graça. Ah, cara, então você está falando que o ser humano pode ser salvo por meio das obras? Não é só pela graça? Não, não fala isso, né? Retribuir, não estou falando aqui que fazer filantropia vai te salvar. Mas qual é a obra que alimenta Jesus Cristo, né? Cumprir a vontade do Pai? Qual que é a obra de fé que ele espera de nós? Não é uma obra de fé que ele é o nosso Salvador? Tudo bem. E qual que é a consequência de crer em Jesus Cristo? Guardar os seus mandamentos. Aí sim se manifesta. São Tiago, né? Se você me mostra sua fé pela palavra, eu te mostro a minha fé pelas obras. E assim a gente conclui essa meditação, esse estudo de hoje. Ok?